Bom dia, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus. Dia 19 de fevereiro e agora são 20 para 7 da manhã. Vamos começar com uma oração, fazendo a abertura da live e pedindo ao nosso Senhor que venha nos trazer e revelar as palavras que foram separadas para esta manhã. Amém, amados? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque neste momento estamos em comunhão com o Senhor aqui, reunidos, ó Pai, colocando este momento como uma forma de consagração para te adorar, te exaltar, ó Pai. Queremos agradecer, Senhor, pelo dia de descanso, pela noite, que nós tivemos, e que o Senhor venha nos trazer, Pai, esse dia sob sua graça, suas bênçãos, Pai. E diante de tudo, Pai, colocamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados. O Senhor derrame o sangue de Jesus Cristo sobre nós, Pai, para que nos cure, Pai, nos trate, nos purifique também, para que a gente possa adentrar e permanecer em sua presença, Pai. Abençoe essa live, abençoe esse canal, que o Senhor nos traga, Pai, discernimento espiritual, para que a gente venha fazer as coisas conforme a sua concordância e sua vontade. E ministre os corações, ó Pai, traga em cada um deles o entendimento, fazendo com que cada um venha entender, ó Pai, como é ter a intimidade contigo. Queremos te pedir, ó Pai, para que a gente continue na sua direção, em seus caminhos, conforme a sua vontade, Pai. É assim que nós colocamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje eu vou permanecer falando sobre a intimidade com Deus, continuidade do que nós falamos ontem à noite. E para isso eu deixei separado três versículos, O primeiro fica no 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui podemos ver que confessar o pecado significa que é uma ordenança já colocada na Bíblia, porque a fidelidade de Deus e a justiça dele faz ter essa intimidade para acontecer a questão do perdão, Em outras palavras, de nada adianta você ir para a igreja, fazer as coisas, mas se você não tiver essa intimidade em confessar os seus pecados, pedir perdão pelo que você fez, porque o fato de confessar o pecado significa que você está clamando pela atenção de Deus, a fidelidade dele, e também a questão do perdão, porque a parte de confessar os pecados significa que você estará colocando para Deus, que você reconhece o que você fez de errado, e assim a justiça ela vai te trazer a salvação através do sangue de Jesus, e que disso coisas como injustiças, condenações, elas não estarão impregnadas no teu caminho, porque você vai ter a questão da purificação através do sangue de Jesus. É isso que o versículo está falando. O próximo versículo, o segundo versículo, fica no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse segundo versículo, se comparado ao primeiro, o primeiro a gente leu e você percebe que é uma ordenança conjugada no plural, ou seja, Deus falando para toda a nação. E como somos filhos de Deus, ou seja, eu estou colocando no plural, eu sou filho, você é filho, então nós somos filhos de Deus. O que acontece? Deus está instruindo como que devemos conversar com Ele, tratar a questão, ter a intimidade com Ele, confessando os nossos pecados, meu, seu,
do seu marido, da sua esposa, seja de quem estiver junto, né? Pode ser feita oração no individual, como também no plural, né? Pedindo perdão pelos pecados. Mas a intimidade, você confessar o que você cometeu, isso é uma ação individual, pedir perdão, né? E o que acontece no segundo versículo que a gente pode ver? Clame a mim, eu responderei e direi coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Ou seja, revelações, ministérios, milagres, conquistas, alcance da bênção. Isso é uma ação individual que Deus trata, né? Existe a questão da coletividade de você pedir perdão, porém, entretanto, todavia, a confissão você confessar o seu pecado individualmente, né, levando, pedindo perdão para Deus, isso é uma ação entre você e Deus. Mas o que acontece? O confessar pecado, ele é uma ação que depende também do intermédio, da intervenção, para você ter aí um conselheiro, né, um pastor, seja de onde você congregar, esteja falando com a tua autoridade. Se você está embaixo de isso é um ponto importante. Se você está congregando em alguma igreja, você tem uma autoridade espiritual acima de você, que ele é um intercessor, né? Ele não é o dono da sua vida, né? Ele é um intercessor. Ele, assim como você, é um servo de Deus. E a questão de confessar o pecado significa que você tem que trazer os seus pedidos, né, de confissão do pecado, pedido de perdão, pedir a intercessão desse líder espiritual, né, o seu pastor, né, eu vou colocar aqui até a questão do seu padre, né, o seu orientador, o seu líder de célula, né, peça oração, né, mas antes veja se tem concordância, né, muita atenção, porque de nada adiantaria você levar a confessar para alguém que está diante de um passo de tratamento, né? Então você tem que ver primeiro se o lugar que você congrega, onde você está, se de fato aquilo te faz bem, né? Te traz um bem. Como que é fazer o bem? Fazer o bem não é você ser presenteado, né, todos os domingos, não é isso. Você estar lá, você está com o coração clamando para Deus, e vão ter situações que você vai entender revelações perante uma pregação, uma ministração, um aconselhamento, um ensinamento, até mesmo um treinamento. Você está com o seu líder, né, numa reunião de oração, aquilo é um treinamento. Então, esse aconselhamento que vem, você vai ver que vai encaixar de resposta com o que você estava pedindo, estava orando para Deus. E quando você sentir que isso está acontecendo, adentre em pedido para Deus para te revelar se é com essa pessoa que você deve estar pedindo a intercessão, né? Bom dia, irmã Suzy, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Então, como a gente pode ver nesses dois versículos, o que é de importante? Confessar os pecados, né? Você não só levar para Deus, mas aquele lugar que você está congregando, participando, você vê que segue em linha do que está na Bíblia, você vê que aquilo de verdade está tocando intimamente com o que você está clamando, pedindo, né, orando, conversando com Deus. Você pede para Deus te revelar se aquele local que você está congregando seria confiável de você trazer o pedido de intercessão, né? Outra questão também quando você confessa o seu pecado, significa que você está abrindo o seu coração, você está confessando, significa que você está confiando também, né, coisas que você fez de errado, você sente que
Isso pode ser condenável, né? Você externaliza aquilo, né? Que às vezes existe um aprisionamento espiritual e que dessa confissão, o que vai acontecer? Quando você confessa os seus pecados, você verdadeiramente se arrepende, aquele pastor, no caso eu citei, pode ser até, se você é católico, né, congrega, tem o padre, conversa intimamente pedindo oração, né, intercessão. Se você fez, você não sentiu firmeza, procura, né, outra igreja, outro ministério, né, converse com o pastor, né, converse com quem possa estar intercedendo, né, com você e traga, né, e assim, de profundo coração, coloque, né, isso. E o que acontece depois no segundo versículo, né? A gente vê que Deus começa a trabalhar, e esse trabalho que Deus vai fazer é individualmente. Então, às vezes você tem aí uma batalha, um travamento, um aprisionamento espiritual. A partir do momento que você confessa, você declara que você está arrependido daquele pecado, aquele intercessor, né, que estiver orando com você também vai te ajudar a colocar, né, a explicação, o esclarecimento de como você deve pedir, continuar pedindo perdão, né, confessando o que você sente que não fez de agrado para Deus. E disso, Deus, ao receber esse seu pedido de perdão, você confessando, o que acontece no mundo espiritual? Deus começa a te tratar individualmente, né? Muitas vezes a graça que vai te alcançar nem sempre estará diante dos olhos daquele intercessor, diante dos olhos do seu pastor, do seu líder, do seu apóstolo, né? do padre, quem for a questão do seu líder espiritual, né? E o que acontece com isso é que o tratamento significa que Deus está te tratando, né? Você tem a questão de recorrer a intercessões para te ajudar na oração, mas a questão é que o tratamento que Deus faz, ele vai te causar um impacto tão grande que a ação dele vai ser uma graça derramada individualmente na sua vida. Por que isso? Porque o tratamento ele é específico com cada um, né? A questão do que Deus traz, ele te cura, ele te ensina, ele te aproxima. Tudo isso daí é uma questão individual, né, no caminhar. Por isso que dentro do ministério divino, né, de toda a bondade de Deus, existem diversos ministérios, né? Então a gente vê que a questão ministerial também é aquilo que está mais junto do teu coração, né? Por exemplo, talvez eu não tenha aptidão para pastorear vidas, né? Isso é uma coisa que eu penso, né? Então, se Deus me fez assim, tem outros ministérios que Ele vai me trazer. Então, pode ser o evangelístico, pode ser de interpretação, pode ser da palavra. A gente não sabe. Tudo isso, quem nos ensina é o Espírito Santo, né? Ele vai revelando, vai mostrando o que você tem de afinidade, né? O que você deseja, e Deus ele vai te trazendo, te revelando. Amém, amados? Terceiro versículo fica em Sofonias, capítulo 3, versículo 17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele regozijará em você com seu amor e renovará. Ele regozijará em você com brados de alegria. O que acontece nesse versículo com relação aos outros dois anteriores que a gente leu? Primeiro é você confessando seus pecados e pedindo perdão. Você procurando a purificação através do nome de Jesus Cristo. Não existe outro tipo de purificação, é somente pelo nome de Jesus Cristo. Você clamar, né, a Deus através desse processo de confissão do pecado. Uma vez que você, estando puros para adentrar na presença de Deus, Ele vai te atender individualmente, né? Ele vai trabalhar na sua vida individualmente. E a outra questão é que Deus ele é tão poderoso
que ele permanece no seu meio. O que é o seu meio? É aqui, ó, o centro, né? Não é nem o lado lógico e nem o lado emocional. Ele é o meio, porque ele é o ponto de equilíbrio. E o seu coração, o que significa? Né? Que a gente vê aqui que tem o coração natural e o coração espiritual. Quando você está sobre a graça de Deus, que Ele traz esse firmamento da intimidade com você, o que acontece? O seu interior começa a mexer, né? Ele começa a se movimentar. Você começa a perceber a participação da alegria espiritual, a gratidão, a amabilidade, a mansidão. Tudo isso não é algo que você transformou. Você foi transformado, não é você que inicia a transformação. Quem transforma é o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo de Deus. E a extensão de Deus, ele é para com o Espírito Santo. E através do Espírito Santo que você tem essa intimidade com Deus, o que acontece? Você começa a entender o significado do que Jesus Cristo trouxe aqui para nós. Ele não nos deixou, né? E existe a questão do firmamento aí nos sinais do tempo, que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Para mim, eu já li o Apocalipse, estudei já, mas não é um tema assim que particularmente eu fico procurando muito na Bíblia, porque para mim eu acho que Deus ele confiou a missão na minha vida, não para ler, não tá com... Tá bom, irmã Suzy, depois eu falo sobre isso, tá bom, sobre um outro, tá bom. O que acontece, né, não é a bondade de Deus o hino, o hino é bênçãos, chuvas de bênçãos, né, esse que é o hino. Não sei se é disso que você está falando, mas amém. Depois eu te escrevo na mensagem aí no privado sobre o que foi o hino, né? De outra live, né? Mas então, a questão do que Deus fala para nós são essas sequências, essas ordens, né? Primeiro ele traz a questão da purificação dos pecados, né? Depois vem a grandeza, né? Que Deus vem, ele trabalha, ele adentra conosco, né? E assim, o Espírito Santo de Deus, por que ele nos alcança? Porque é dessa forma que Deus trabalha de maneira onipresente, né? Deus, ele trabalha conosco, ele nos concede aconselhamento, ele nos concede graça, né? A misericórdia é uma misericórdia diária, ele nos concede vida, ele nos concede discernimento espiritual, entendimento. Então, como é que funciona essa questão do discernimento espiritual, né? Por exemplo, você tá congregando numa igreja, e nessa igreja você obviamente quer ficar sob a graça de Deus, né? Primeira coisa que você tem que ver é se o líder, né, quem está administrando a igreja, ele está aplicando os ministérios dentro do que é ordenança de Deus. E quais são as ordenanças? O ensinamento, a amabilidade, o compartilhamento, né, de tudo, né, que vem a ser assim, compartilhar o tempo, convivência, alegria, humildade, né? Depois vem a questão do transbordo espiritual, né? Então, assim, eu vejo que as igrejas, elas têm crescido, né, amplamente, né? Elas têm multiplicado amplamente. Existe para mim um ponto de atenção muito importante, porque às vezes a igreja ela tem aquela missão, aquela ação
E é um contexto assim, como é que eu vou chamar? É, ele é, ele é uma ascensão meteórica, né? O que eu quero dizer com isso? É um crescimento exponencial, a igreja ela vem de uma maneira explosiva e precisa ter o que nesse momento, né? Tem que ter muita sabedoria, porque às vezes a vaidade, ela vem, adentra, né? E lembra que soberba, vaidade, a falta de humildade, isso é o que trouxe Lúcifer para o inferno, né? E a gente vê que as igrejas, né, elas precisam tomar cuidado com isso, porque o que acontece? Quando tem uma carreira meteórica na igreja, eu chamo de carreira porque igreja, na questão do que eu estou apresentando aqui, ela não é igreja sua família, a igreja é onde você congrega. Você tem que ver se dentro desse ministério, né, de fato ele segue conforme a concordância com Deus, né? Que o que acontece? Tudo aquilo que você trabalha, né, com Deus, faz com Deus, se o que está te fazendo dentro da igreja está espiritualmente te edificando, né? Às vezes você vai para a igreja, mas não é só atuação, né? Mas assim, aquilo que você recebeu de ministração, se ele não é envolvente, significa que falta uma dosagem espiritual. Em que sentido? Falta o aprimoramento espiritual que muitas vezes você não sente dentro da igreja. Eu, por exemplo, tenho isso, né? Igreja que eu chego, mesmo como visitante, eu vejo assim que parece que a igreja ela está executando a agenda somente como um ministério agendado e não um ministério levado por Deus, né? Às vezes a quantidade de pessoas existente dentro de uma igreja não significa intimidade com o Espírito de Deus, né? E como é que você experimenta isso, né? Essa experimentação você só pode se nutrir a partir do momento que você começa a ter a intimidade, pedir intimidade com Deus, né? Então, eu vou explicar aqui algumas coisas que aconteceu na minha vida, né? Teve uma época que a gente congregava na igreja católica. Eu tenho certeza que lá tem pessoas que vão buscar a Deus, sim, mas a gente percebeu que alguma coisa assim, ela era, eu vou chamar de restrita, né? Parece que a abundância ela não era multiplicada para todos, né? Exemplo, né? A gente queria ter uma intimidade, queria ter uma conversa mais próxima, e a gente percebia que não tinha esse acesso, né? Esse tipo de acesso, né? E aí eu fui tendo essa, eu vou chamar aqui de comunhão, né? Eu fui tendo experimentação da comunhão através das células de oração, né? Não foi nem dentro da igreja, foi dentro da célula. E para mim eu acho que célula de oração é um ministério muito importante. Porque o que acontece? Muitas vezes você está na igreja, tem tempo para começar e tempo para terminar. E não dá para, num domingo, num culto ou numa missa, né, o pastor, o padre, quem está na liderança, conseguir a todos, né, atender a todos, né, conseguir ir individualmente conversar com cada um. Então, o que resta depois? Resta você ter a disposição da igreja para te atender em um horário reservado, individualmente você tendo um tempo para ir lá conversar, você tendo às vezes até tirar uma dúvida, ter, né, um aconselhamento. E eu vejo que as células, eles fazem isso de uma maneira
muito bem coordenado, né? Isso é, quando está dentro da prática de concordância com Deus. Porque o líder que ele se dispõe a seguir daquela forma ministerial, ele tem treinamento, ele tem estudos, ele tem um tempo de dedicação muito profundo com a palavra, né, com o ministério, e que disso vai se transformando num agente multiplicador. Essa questão do líder de célula, quando ele começa a ter essa ação multiplicadora, o que acontece? Vidas são alcançadas. Eu sou prova viva de ter visto, vivido, né, e presenciado a transformação de vidas que lá na célula de oração foi tremendamente impactado. A pessoa foi evangelizada. Mas tem outras pessoas que eu conheço, né, que mesmo depois de estar dentro do grupo de oração, estar congregando, indo para a igreja, existe aí um processo que a pessoa, ela, em algum momento, ela deixa de caminhar, né? Assim, por qual é o motivo? Talvez a indisciplina, porque para você andar com Deus você tem que ter disciplina. Não é uma tarefa fácil, né? Muitos que falam, não, mas Deus é amor, né? Eu acho que é a gente subestimar a graça de Deus, falar que Deus ele é somente amor, né? Você está resumindo de uma maneira muito simplificada o que Deus é. Deus ele é amor, sim, ele é, mas ele não é somente o amor, né? Tem horas que o amor dele vai puxar a tua orelha, vai colocar diante de uma dificuldade, um ensinamento, um caminhar mais intenso. Você vai adentrar com oração e jejum. Eu acho que jejum só faz quem tem o entendimento, né, do que é a intimidade com Deus e a gratidão verdadeira por Ele, né? Jejum é uma coisa que ninguém gosta de praticar o jejum por livre e espontânea vontade, né? O jejum é algo que é motivado através do Espírito Santo de Deus, é a convivência, a comunhão, a intimidade com Ele. Bom dia, Rê, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Então, o que acontece? Quando a gente tem essa questão da graça de Deus, né, a intimidade com Ele, todas as coisas que nos comove, né, nos emociona a fazer, você começa a fazer de coração, né? Por isso que fala que coisas grandes acontecem, né? As coisas são de uma maneira ímpar, né? É uma questão individual, né? E eu vejo que Deus ele te traz alegria por conta dessa sua proximidade, essa sua vontade de caminhar com Ele, essa intensidade, né? E aquilo tudo vai mexendo com você cada vez mais, né? O mexer com você, né? O fazer com você, significa que Deus ele está presente ativamente na vida, Ele existe, né? E Ele é real, as coisas que acontecem são verdadeiras, né? Não existe aquele negócio, faz de conta que eu adoro a Deus para alegrar Ele. Amados, Deus ele conhece o fundo do nosso coração, a verdadeira intenção, né? A mesma coisa quando alguém vai fazer uma oferta, seja porque a pessoa está fazendo uma oferta porque todos estão fazendo, porque a pessoa quer alguma coisa, né? Deus sabe de tudo, né? Aquela oferta ela simplesmente vai ser rejeitada por Deus se você fizer dessa forma, né? Eu vou dizer como é que a oferta ela é feita por mim, pela Andréia. A gente faz a oferta de uma maneira coletiva, né? Não é cada um leva o seu envelope. O que a gente faz
Os dois colocam a oferta no envelope. E o que acontece é que no momento da ministração, lá no culto, quando a gente vai fazer a oferta, tem vezes que Deus toca no meu coração e fala assim, fala para Andréia levar, né? E é interessante isso, que momentos que a Andréia fala assim, Lucas, leva hoje a oferta. Geralmente, né, eu não vou dizer que sempre é assim, mas geralmente quando ela fala assim, leva a oferta, é exatamente o dia que eu falo assim, eu vou levar a oferta. Existe uma concordância, e aí a gente vê que o Espírito que habita em mim é o mesmo que habita nela, né? E a outra questão da oferta é assim, a oferta ela tem que ser levada para o ofertório como gratidão do que Deus faz na tua vida. Ah, mas aí parece que está sendo uma questão de pagamento, né? Eu estou pagando pela graça que Deus me dá. Amados, antes de você pagar, Deus já te alcançou, né? A graça dele já te conquistou. E não achem que vocês estão pagando através da oferta, até porque Deus ele é o dono do ouro e da prata. E a tua oferta, se comparado ao que Deus tem, é insignificante. Porém, você carrega um valor que é muito mais precioso do que o dinheiro, que é o teu coração. Então, quando você coloca aquela oferta do fundo do teu coração, colocando como gratidão, você está ofertando, né? Mas aquilo como um ato de agradecimento, significa que Deus ele tem assim a alegria pelo ato que você está fazendo, não pelo dinheiro, mas sim pelo que você está exalando, você está externando, né, de coração. Eu vou falar que assim, Deus ele é dono de tudo, do ouro, da prata, dos animais, da natureza, das nossas vidas, de tudo. Ele só condena aquele que o rejeita, né? Agora, eu vou dar um outro exemplo, né? Eu acho que muitos aqui na live já ouviram falar que o cachorro, né? O animal, o cachorro, ele tem o faro aguçado e ele sente quando você está com medo, né? Porque você exala esse medo, né? Você transparece isso e o cachorro ele sente isso. Eu fico pensando assim, se o cachorro, que é um animal, que é uma criatura feita por Deus, se ele tem esse dom, esse discernimento mais aguçado do que a gente, significa que Deus ele sente o teu cheiro, né? Ele sente o seu sentimento, ele sabe aquilo que está dentro de você. Então, de nada adianta você ir lá fazer uma oferta, se dentro de você está falando assim, não queria fazer aqui uma oferta, porque não tem nada que agradecer para Deus. É muito simples, não faça, né? Porque se você vier a fazer uma oferta que você está fazendo só para você achar que vai ter a graça de Deus, além de você estar completamente enganado, Deus ele vai ainda se entristecer mais com o que você já está causando de tristeza para ele, né? Porque você está mentindo. E a mentira, ela não pode fazer parte, ainda mais de uma oferta, né? Que você está consagrando para Deus. É muito sério isso, né? Um outro exemplo é assim, além da oferta tem a questão do dízimo, né? O dízimo, o que significa? O compromisso seu para com Deus, que você está devolvendo os 10% do que te chegou, do que te veio, mas você está devolvendo isso para o reino. A tua ação do dízimo para com Deus significa que espiritualmente você está cumprindo a ordem, os preceitos que estão na Bíblia. Se a igreja vai gastar bem o dinheiro, se não vai gastar, aí é um compromisso da igreja, do líder, do cabeça lá da igreja, da administração para com Deus.
Isso não é problema teu. O teu problema é você com Deus fazer a devolução dos 10% que não te pertence, né? Tem essa questão. E por que eu vejo que o dízimo ele é tão importante? Porque assim, se você está diante de uma ação, que você está fazendo um dízimo, e mesmo com o dinheiro contado dentro da sua casa, significa que os 10% que você está devolvendo e os 90% que te fica, significa que você está confiando em Deus 90% da tua vida. É maluco isso, né? Mas assim, a partir do momento que eu entendi isso, tudo começou a fazer sentido na minha vida. Aqui eu não estou colocando a live para se tornar um canal financeiro para as igrejas, não é isso. Eu estou explicando o que está pautado na Bíblia e falta discernimento e explicação, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, mas dízimo é aquele negócio lá que você subtrai dos impostos, não sei o que, tal, da folha, e aí você pega, né, tira 10% e manda para Deus. Amados, assim, para eu falar com Deus eu não pago imposto, né? Para eu falar com Deus, não existe uma regra comercial, né, ou por tributável, né? Não existe isso. Deus ele é livre de impostos, né? Então o que chega para mim dos 100%, 90% é autorizado a utilizar e 10% não é autorizado a usar. Então é por isso que do meu bruto 10% eu devolvo, né? Eu devolvo porque isso me faz mais próximo de Deus, que mesmo eu falando, mas 90% não vai virar um mês, tudo bem, mas 10% é algo que não te pertence, você está devolvendo para Deus e você está dizendo que com 90% você está confiando no que Deus vai fazer na tua vida, no que Ele vai mudar, modificar a tua vida. E aqui, para mim, a questão do tema financeiro é um dilema muito grande, porque eu sei que assim, na minha vida, eu não vou dizer que eu fui uma pessoa que nadava no dinheiro, mas assim, eu tive uma família abençoada, a terceira geração, que é a minha, né, recebeu assim, benefícios da família, né? Não estou dizendo herança, mas assim, a gente foi educado em boas escolas, né? Acho que desde os 6, 7 anos já fazia inglês no CCAA, a gente tinha motorista, tinha pessoas que ajudavam em casa, né? Então, o que eu vejo disso, né? Que desde criança eu tive uma vida agraciada na questão financeira, né? Mas qual que era o meu temor, né? O meu temor era que, assim, meu pai já é falecido, mas na época eu pensava assim, o dia que meu pai falecer, eu não vou saber administrar, porque, assim, né, meu avô teve as coisas no suor, ele conquistou, né, do zero. Depois, meu pai, na juventude e na época adulta dele, ele foi agraciado. Eu lembro que época que não tinha quase, assim, meu pai falava, né, quase não existia TV, tinha TV em cada casa, né? Então, na casa do litoral, na casa do campo, na casa que a gente vivia, as casas tinham recursos, né? E assim, o que eu via de prosperidade? É porque o que a família tinha, ela era compartilhada com outras pessoas. Meu pai, ele cresceu no lar católico. Meu avô, ele era budista. Mas o que eu vejo que tinha de concordância entre as duas culturas, né? Do meu avô, que era budista, antes dele falecer ele se converteu, né? Ele aceitou a Jesus, né? Mas durante a vida toda do meu avô, ele era uma pessoa que ele não era medíocre, ele não era mesquinho.
ele não era, eu vou colocar no linguajar mais aí popular, ele não era tio Patinhas, contava cada moeda. Não, meu avô, ele era uma pessoa muito, ele era muito assim, desprendido das coisas. Ele abençoava a vida de pessoas, né? E isso eu só fui descobrir depois que eu voltei do Japão. Quando eu cheguei no Brasil, eu estive num templo budista, né? Ajudando a mãe de um amigo, que ela trabalha lá. E quando eu estive no templo, me chamou a atenção, o meu sobrenome está numa coluna lá, entalhada na madeira, né? E a madeira que faz parte lá de pessoas que são renomadas, né, no templo lá. E aí eu olhei para aquilo, né? Falei, nossa, que coincidência, né? Sobrenome aqui entalhado bem num pilar, né? De madeira, né? Lá em São José dos Campos. E um templo grande, inclusive, né? E aí a mãe do meu amigo falou, Lucas, você não sabia? O teu avô, ele doou muito recurso financeiro para levantar esse templo. E eu fiquei assim, né? Falei, não sabia, né, que meu avô fez isso, né? Porque o convívio que eu tive com ele na minha infância, ele vivia em casa, né? Então eu não sabia disso, né? Aí anos mais tarde, eu fui saber isso, avô por parte de pai. Aí depois eu fui entender que avô por parte de mãe doava bíblias do bolso, ele doava bíblias no presídio, ia levar para evangelizar vidas, né? E aí vem aquela questão, tá bom, mas como foi o final de um avô comparado com outro avô? O que eu posso dizer é que o avô que era do lado budista, no final da sua vida, parece que ele teve um ciclo material encerrado na Terra, do tipo, falam dele tudo tal, mas lembram muito sobre a questão material, a abundância financeira. Agora, a questão do meu avô, que ele era evangélico, cristão, né? Esse meu avô, eu vejo assim, até hoje, a obra dele perpetuando. Ele fazia parte daquele ministério dos Gideões, né? Que faz a entrega da Bíblia do Novo Testamento. E até hoje esse ministério ele existe mundialmente, ele é contemplado, né? Os Gideões fazem as exposições da palavra, da Bíblia, e faz a evangelização. E até hoje a gente vê que essa obra ela permanece por gerações e gerações, mas também existe a questão multiplicadora das igrejas. E o meu pai, né, que seguiu o catolicismo e depois de casado ele veio a se converter para o evangelho, o que acontece com o meu pai? O meu pai ele tinha o convívio das duas culturas, a cultura budista, a cultura católica e depois a evangélica, né? Mas por que estou falando que a católica e evangélica eu conto como uma, né? Por que ele tem dois parâmetros de divisão? Porque católico e evangélico, quando o católico é verdadeiro, ele acredita no Espírito Santo e ele acredita na existência de Deus. E não fica entregando a vida para os santos, né? Porque santo não vai fazer nada, quem faz é Deus. Se o próprio santo dependeu da graça de Deus, então por que já não fala com o dono de tudo, né? E o que acontece nessa questão é que assim, tem a igreja, tem o catolicismo, tem tudo, mas assim, o teu coração ele tem que estar inclinado para Deus. É Deus quem vai fazer o teu coração, ele vai mudar, ele vai te multiplicar. Zero problema se você congrega numa igreja católica, se você frequenta a missa e tal. Até porque a vida do padre que está lá, ela foi convertida por quem? Por Deus. Né? Existe a questão aí dos santos, mas santos não é uma coisa que deve ser adorada. Você deve reconhecer que Deus operou na obra da vida daquela pessoa que é lembrada, mas você não deve considerar que você depende da graça do santo para ir para os céus. Quem traz a graça é Deus, né?
E tem uma coisa que para mim é muito mais envolvente, é a questão do Espírito Santo de Deus. Que isso para mim, o Espírito Santo de Deus, ele está acima da graça de qualquer entidade aqui na Terra, né? Porque é o Espírito de Deus. É o legítimo Espírito do próprio Deus Criador. O Espírito Santo, ele faz você compreender a verdade, ele mexe com o teu coração, né? Ele te traz todas as virtudes que estão na Bíblia, inclusive você começa a vivenciar esses milagres, dons, profecias, né? Tudo isso intensifica muito na vida, né? Mas isso é de cada um, né? Tem gente que fala assim, não, pra mim minha vida tá boa, eu não preciso saber mais. Tá, ok, isso é uma decisão sua, né? É uma definição sua. Agora, Deus, ele tem muito mais para te trazer, né? É o exemplo que eu dei ontem. É como se a gente bebesse a graça de Deus em tampinhas de garrafa, né? A gente coloca lá a graça de Deus e toma, e aquela tampinha, o conteúdo que está naquele recipiente minúsculo, às vezes para você é suficiente, mas se você quer entrar numa graça profunda, viver o profundo, ter mais e mais de Deus, ser enchido diretamente da fonte da água viva, significa que você pode ter isso, né? Como? É você e Deus. E por isso que eu sempre falo, nem sempre o lugar que você congrega é 100% compatível com o que você quer. Então faz parte você procurar outros ministérios, né? Ir para outras igrejas, viver, conviver, né? Não, de novo, né? Não significa que grande quantidade de pessoas dentro de uma igreja também significa que lá a intimidade ela vai trabalhar com você. Até porque você pode ir numa igreja minúscula, no interior, né? Seja lá de qual cidade você tiver, e lá quase não passa gente, não passa carro, mas se você de fato sentir o acolhimento espiritual de Deus, né, transformando individualmente na tua vida, aí você entende que o seu caminhar faz parte de tal ministério, né? Então é isso, amados, o que eu queria trazer, né? Acabei estendendo bastante a live, mas é que eu quero transbordar esse conhecimento com vocês, né? Trazer pelo menos o que eu vivi há 20, 30 anos aí batendo cabeça, tentando entender os porquês. Eu quero deixar aqui um legado, né? Deixar gravado, para que isso venha fazer diferença na tua vida, da intimidade para com Deus. Amém, amados? Vamos então nos colocar aqui em oração, consagrando nosso tempo, nosso dia, e voltando a atenção para nosso Pai Criador, né? O único e verdadeiro caminho, né? Que sem o caminho de Jesus a gente não consegue ter a proximidade com Deus, né? Senhor nosso Pai, querido Deus, eu coloco nesse momento a Ti, Senhor, os pedidos nesse momento de oração, Senhor, iniciando pelo pedido de perdão dos nossos pecados, pelo momento quando não Te agradou, mesmo não sendo feito de maneira intencional, pedimos perdão, Pai, porque sabemos que nós somos seres pecadores, Pai, e queremos da Tua graça, Pai, estar contigo, pedir perdão por todos os pecados, ó Pai, se até hoje nós tivemos falta de discernimento, falta de entendimento, cumprimos preceitos que estão somente pelos homens, não as coisas que estão pautadas na Bíblia, que é o Teu manual de vida eterna. Queremos pedir perdão, Pai. Pedimos perdão porque desejamos colocar aqui o pedido de ter intimidade contigo, Senhor. Por isso, Papai, diante desse nosso pedido de perdão, pedimos a Ti que Jesus nos traga o Seu sangue, cubra-nos, ó Pai, o sangue do verdadeiro Cordeiro, da ponta da nossa cabeça à sola dos nossos pés, cobrindo-nos, nos limpando, nos purificando, tirando as impregnações dos pecados que nós criamos, ó Pai. Pedimos perdão, Senhor, por tudo que nós fizemos e colocamos o reconhecimento aqui, Pai, declarando que nós reconhecemos
o precioso sangue do Cordeiro que nos limpa, nos purifica e nos tira do pecado, Senhor. Queremos também, Senhor, nesse momento, unirmos aqui em oração, em comunhão com nossos irmãos e irmãs, ó Pai, colocando diante de Ti o pedido de clamor, ó Pai, para que o Senhor revele o íntimo para conosco, tenha conosco uma vida mais próxima, que a gente possa entender os sinais, entender a Sua presença, entender a Sua vontade e que a gente venha fazer conforme a Sua ordenança, Papai. Que morra cada vez mais o eu e sejamos mais em Ti, Senhor. Que a gente despreguine desse mundo tenebroso, esse mundo tão impregnado, Pai, mas que a gente venha ser purificados em Tua presença, na Tua luz resplandecedora, e que a gente venha ser o reflexo de Jesus Cristo para com a vida das pessoas também, por aqueles que precisam ser alcançados por Ti, Pai. Sejamos participantes do Teu ministério aqui na terra, que a gente venha fazer de uma forma que a gente venha ter a obediência a Ti, Pai. Queremos Te obedecer, consagrando, Senhor, o nosso tempo, a nossa vida, contribuindo para a Tua missão, contribuindo para a Tua vontade, e que tudo seja feito conforme os Seus ensinamentos, de todos os preceitos que estão na Bíblia, todas as instruções que estão ali, que a gente venha colocar em prática, não ser meramente leitores do conteúdo, mas que a gente possa estar vivendo e convivendo contigo, Pai. Instrua-nos e enche-nos cada vez mais do Seu Espírito Santo. Traga-nos, ó Pai, essa sabedoria que vem de Ti. Traga-nos sonhos, traga-nos inspirações para que a gente venha ter a vontade de estar caminhando mais em Sua direção, da forma como o Senhor ordena, Pai. Queremos colocar esse momento, ó Pai, também pedindo a graça sobre as nossas vidas e nossas famílias. Blinde-nos do mal, Senhor. Faça frente com os Teus anjos, ó Pai, para que a gente não seja atacado. Proteja a nossa retaguarda, a nossa direita, a nossa esquerda, e conduza-nos, ó Pai, em rumo e direção para onde o Senhor está ordenando, para que a gente também não se machuque nas pisaduras, não pise em laços passarinheiros e nem em flechas inflamáveis venha nos atingir. Torne-nos invisíveis perante os olhos dos inimigos, Pai, e nos conceda, Senhor, entendimento para que a gente possa já ter uma previsão do que vem pela frente, a gente possa estar se preparando espiritualmente. Conceda-nos essa sabedoria para que a gente já adentre na brecha de uma maneira intercedendo, tanto pelas nossas vidas, pelas nossas coisas, pela nossa família, e que a gente venha fazer conforme a Tua vontade. Toque no coração das pessoas também o entendimento sobre dízimo e oferta, que as pessoas venham também a congregar nas igrejas, estar embaixo de uma cobertura espiritual, podendo contar com intercessores, e que venham mais e mais, ó Pai, ter a intimidade da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é como uma arma, e a gente sabe que, uma vez sabendo os Seus ensinamentos, colocando em prática, a gente vai estar fazendo conforme a Tua concordância e os Teus ensinamentos e inspirações, Pai. Queremos agradecer por todos que contribuíram na publicação da Bíblia, desde a época que tiveram convívio com Jesus Cristo, os ensinamentos do Novo Testamento que o próprio Filho esteve aqui, nos ensinando, nos enchendo de graça, explicando como que o Senhor nos concede, e a gente vem fazendo isso tudo conforme as Tuas ordenanças, Pai. Queremos mais de Ti, Senhor. Temos essa intimidade que só Tu és possível de nos conceder, Pai. Perdoe por aqueles que ainda não entendem a Tua Palavra, mas venhamos colocar aqui nesse momento de oração para que vidas sejam alcançadas mais e mais, Senhor. Transforme o nosso dia, que a gente tenha a contemplação do Seu convívio, e a gente tenha os sinais também esclarecidos em nossas visões, tire as nossas escamas, estampe os nossos ouvidos, e que a gente, ao proliferar, seja falado palavras de bênção, de graça e de gratidão sobre a Sua graça e Sua proteção, Pai. É assim que nós colocamos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, estejam sob graça do Pai, né? Lembre-se, né? Aqui eu não estou criticando as religiões, tampouco as igrejas, tampouco condenando, né, o que tem sido feito, mas o que eu peço é para que o Deus verdadeiro,
o dono da verdade, da justiça, o Pai Criador, o gerador do mundo, da terra, do paraíso, quem fez do Gênesis ao Apocalipse, o Alfa e o Ômega, esse você venha ter a intimidade com ele, né? Ele é o começo e o fim. Então, no meio do nosso caminho, né, no meio das coisas, tem tanta coisa que acontece que você fala assim, tem um caminho aqui, né, que parece bom, parece... Primeira coisa, conversa com o Pai, conversa com Deus, peça para Ele te dar os sinais, porque se aquilo não for de verdade, aquilo não for, ele só for um teatro, só for uma fachada, né, a igreja que você está indo, para que o oculto seja revelado. Isso chama-se discernimento espiritual. Deus é o Deus da verdade, Ele é o Deus da justiça. Então, se estão injustiçando, né, fazendo você perder tempo na tua vida, peça para que Deus da verdade, da justiça, o teu Pai, né, te ensine, te traga graça, te dê olhos espirituais e para que você sinta. Eu, quando piso numa igreja, eu sinto na porta se aquilo é de Deus ou não. Eu já tenho, Deus me agraciou com isso, né? Lógico que não foi de uma hora para outra, né? Você vai vivendo, vai experimentando, cada vez mais você vai vendo a concordância, né, de Deus para o lugar, para quando você vai, adentra, né? Assim é no solo também do monte. Quando eu vou para o monte orar, tem monte que eu pisei e eu falei assim, eu não vou voltar mais aqui. Entretanto, tem montes que eu vou para orar e, nossa, lá me transforma de uma forma edificante. E depois eu vou vendo que outras idas que passaram por lá também tiveram. Isso é o que? É uma concordância divina, né? Uma concordância do Espírito Santo. Irmã Suzy está falando... Deus abençoe sua vida. Devido à chuva, a internet estava instável. Sim, irmã Suzy, houve muita estabilidade de sábado para domingo e domingo de manhã. De manhã, eu estava me preparando para a live, mas devido aos nossos preparativos da igreja, a gente sai mais cedo. E assim, eu senti no meu coração que não era para fazer a live de manhã. Maluco isso, né? Mesmo eu tendo consagrado a parte da manhã, né, 20 para 7 da manhã, diariamente gravando no Instagram, eu não senti que era para gravar. E o que eu fiquei fazendo? Fiquei em oração o dia inteiro, pedindo oração para Deus. Tá bom, Deus, se não era para aquele momento para estar gravando, então aí eu coloquei assim, Pai, tem a obrigação de me explicar até o final do dia. Não é que eu estou colocando uma imposição para Deus, mas eu falei, como não tocou no coração de manhã para gravar, a responsabilidade é sua. Vai me mostrar até o final do dia o que eu tenho que fazer, porque eu não posso deixar um dia de gravar. Isso é uma promessa que eu fiz para ti, eu não quero quebrar essa promessa. E o que acontece? Durante o dia eu fui entendendo que a palavra era sobre a intimidade com Deus. E a live de ontem, se vocês puderem assistir, assistam, porque para mim eu acho que foi um dos vídeos mais importantes que foi gravado, né? E essa questão da instabilidade da internet que você está falando, irmã Suzy, para mim foi assim, o final do dia foi totalmente estável, não parou, não interrompeu, a conexão não soluçou. E como é bom, né? Depois da live um irmão me escreveu e falou, Lucas, eu precisava ter ouvido essa live. Ele participou online, né? E tive a bênção de receber, né, essa concordância espiritual. Deus me sinalizou depois, através do depoimento da pessoa, né? Então a gente vê que não é só uma live, né? Aqui é um momento que é dele. Deus, se é o momento dele, ele vai falar, Lucas, não é agora, é depois, né? Fala isso. E diariamente, uma coisa só que eu pedi para ele, eu não quero quebrar a promessa, tem que ser diário. Então, né, o Pai me revelou no final do dia.
Era 10 e pouco da noite quando eu gravei. E já teve lives aí anteriores que choveu. O canto que eu tava lá na chuva foi justamente o lugar que não molhou, né? Como isso, né? Sendo que tava num temporal, né? Coisas inexplicáveis. É o que a gente leu no versículo. Tem coisas que são inexplicáveis. A obra de Deus, a gente não tem conhecimento completo da graça de Deus, né? Então, esse é o Deus que eu confio, né? Deus que aqui uma revelação que eu estou recebendo, né? Isso é em respeito a todos os irmãos católicos, né? Eu amo todos os irmãos, né, que adoram a Deus, né? Olha que coisa, né? Se Deus é o dono da verdade, aqui é o Espírito Santo falando para mim, se Deus é o dono da verdade e Ele é quem comunica com você, quem faz a imagem dos santos são os homens. A gente sabe que faz a imagem, né, do santo, da santinha, né? Então, Deus está falando assim, por que não conseguem fazer uma imagem a mim? Por quê? Porque o homem não conhece a verdade de Deus. Ele vive, ele está com Deus, né? Ele experimenta a presença de Deus, mas ele não consegue resumir em imagens. E o que ele está explicando aqui para mim? Olha que profundo. Se o homem consegue resumir um santo por uma imagem, significa que quem fez, né, aquela imagem, significa que teve um entendimento do que é a imagem. Agora, por que não tem a minha imagem? Porque eles não conseguem me explicar. Olha que profundo isso, né? Eu não conheço nenhuma igreja, nenhuma religião que fez a imagem de Deus. Eu conheço Deus pagão, né, que tem lá uma estátua, mas Deus, ele é tão grande, o Deus verdadeiro, ele é tão grande que o ser humano não consegue fazer uma modelagem miniatura de Deus. Agora, quer ver uma coisa que Deus está me falando agora? Olha, eu não estava com esse discernimento, hein? Olha que intimidade que Deus está falando. Você sabe quem que é a imagem que foi feita semelhante a mim? É você. Né, enquanto eu estou falando, eu estou raciocinando. Mas como assim? Lembra da passagem? Eu te fiz imagem e semelhança a mim. Por isso que a vida que está em você é verdadeiramente minha. A vida que habita em você é o meu espírito. Olha que coisa. Então, assim, se a gente fosse resumir isso dentro de uma crença por estátua, significa que a gente não vai fazer um boneco nosso lá. Não tem menor sentido. A gente é o próprio. Entende isso? Então você não precisa olhar aquela imagem, santificar aquela imagem, porque você já é santificado por Deus. Você é a obra dele. O espírito que dele é tão original que não depende de uma estátua parada, estática. Você é um ser vivo que é Deus agindo em você. É por isso que todos os dias tem um milagre. Olha o que o Espírito Santo ainda está revelando. Ele está dizendo, é por isso que todos os dias eu te concedo um milagre de vida. É por isso que eu te dou o crédito de vida. Por isso que Deus libera sobre a vida a misericórdia de vida. Porque você é Deus, você está vivendo com Ele dentro. Você é uma miniatura, réplica de Deus, que dentro de você não é uma estátua estática, você é um ser vivo. E olha o que está falando. Aqueles que adoram a imagem estão adorando um Deus estático, que não movimenta, que, sabe, não tem o diálogo, não tem. Então, o que Deus está falando? Se eu habito em você, por que você procura placas, imagens, né? Placas que ele está falando aqui? Por que você fica tão aprisionado a uma igreja, né? Quando fala aprisionado a pessoa não busca a água de outras fontes, né? A pessoa fica só
batendo naquele canal. Não, vai em outros, procure em outros, vai, né? É livre, você é livre. Deus te deu a vida livre para você procurar, mas se encha da graça de Deus, né? E assim é a ministração para com Deus, né? Tem coisa que ele vai te falar fortemente numa pregação, tem hora que ele vai te falar fortemente num culto, numa igreja, através da vida de uma pessoa. E o que é o Deus verdadeiro? Ele é, olha o que Deus está falando. Ele é onipresente, onipotente, e ele é 3 em 1, né? Deus, Criador, o Pai, né? Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não pode faltar com essa verdade. Isso que ele está falando aqui no meu coração, né? Eu tô colocando em palavras aqui para vocês, né? Olha, a gente pediu intimidade, revelação de quem é Deus. Deus está falando. Nenhuma imagem pode me resumir, né? As palavras que estão na Bíblia sou eu, né? Mas você não conhece o meu começo e nem o meu fim. Mas esse sou eu verdadeiro. Agora, como que você faz para ter a intimidade comigo? Para saber quem eu sou? Leia a Bíblia. Faça o que está na Bíblia. Siga as minhas ordens, os meus ensinamentos. Não faça o que os homens colocaram como verdade para você. Siga o que está aqui na palavra, né? Então, é isso, amados. Que forte esse final, né, da live aqui. Nem imaginava que a gente ia falar isso. Estendemos. Eu estou tentando tomar cuidado com o tempo, mas olha só, estourou aqui o tempo para mais de 1 hora, né? 1h20. Mas é quando o Espírito Santo ele faz, ele traz, ele revela, tem que apresentar, que eu não posso. Seria muito medíocre da minha parte, seria avareza eu guardar comigo. Eu tenho que trazer, né? Por isso, amados, né? Teve gente que já me falou, as lives são compridas, eu não tenho tempo, né? Tudo bem, isso é de cada um, né? Quem tem tempo para Deus vai ter intimidade com Ele. Agora, quem não tem tempo nem para Deus, não vai ter tempo nem para cuidar das coisas que lhe chegam, né? Não vai ter discernimento, as coisas vão escorrendo pelos dedos, né? Vai perdendo a posse, a bênção, né? E eu quero ter mais e mais de Deus, né? Amém, amados? Então, fiquem com Deus, né? Um dia abençoado, um dia agraciado. Eu declaro bênção, profetizo bênção sobre a sua vida, sua casa, sua família, sua saúde, sobre os seus bens, né? Sobre o seu trabalho. Nós falamos ontem, né, sobre o trabalho e as bênçãos de Deus. Então, toda essa intimidade, né, que Deus nos traz, aproveitem da melhor forma, né? Porque Ele está confiando em você mais um dia de vida, né? É isso que a gente tem que lembrar sempre, né? Amém. Abençoada semana para vocês também. Fiquem com Deus. Um abençoado dia, amados.